Os Novos Coreógrafos, Novas Criações Site Específico é um projeto do Centro Cultural que surgiu em 2009 e, na verdade, ele foi uma estratégia da curadoria de dança para criar novas relações com os bailarinos, com os coreógrafos, em relação ao público do Centro Cultural e em relação ao espaço. E o modo site específico de se produzir é muito diferenciado do modo de se produzir num estúdio, porque ele exige que o coreógrafo tenha uma sensibilidade em relação à dinâmica do espaço, em relação à vida desse espaço, em relação às pessoas que habitam esse espaço. Então ele é muito mais do que um cenário e um local de criação. Ele é um entendimento de uma dinâmica. Então a gente propôs um edital em 2009 que tem essa característica de fomentar novas criações artísticas, coreográficas, de novos artistas da dança. Vou apresentar um trabalho que chama Dramaturgia Topográfica, que partiu da presença dessas linhas amarelas, que são podotáteis, né? Um circuito tátil que existe sobre os pavimentos do Centro Cultural São Paulo. E, a princípio, o meu desejo é o de criar ramificações, bifurcações e algumas relações mais rizomáticas com essas trilhas, porque elas são muito lineares. Tem a ver com a relação entre o corpo e ambiente, né? E tem a ver também com a ideia de que o nosso corpo, ele tem ramificações, teias invisíveis mesmo, que me ligam, por exemplo, que me liga ao meu celular, que me liga à minha agenda, às minhas coisas, essas conexões. Então eu estou tentando materializar um pouco dessas relações arquiteturais. Na performance eu tento desenvolver um certo teor de lentidão, assim, um tempo lento. E esse tempo lento ele só acontece em relação àquilo que está acontecendo no fundo, que está acontecendo lá na rua, que é uma velocidade distinta, que é a velocidade dos automóveis, das pessoas simplesmente passando, e mesmo aquelas que entram, elas entram numa certa velocidade que o trabalho ele tenta constranger um pouco. Eu sempre busquei trabalhar com materiais achados, objetos encontrados na rua e também alguns materiais que propõem que o espectador ele possa se relacionar com isso, né? Que eu disponho de um livro, alguns objetos que podem ser tateados, manuseados, manipulados também. A escolha do Jardim Suspenso se deu muito porque é um espaço que eu sempre frequentava, eu sempre gostei de vir para cá, de ficar aqui deitada e sempre gostei, achei um espaço muito bonito. Daí o semestre passado eu tive uma experiência muito marcante que foi num curso aqui do Centro Cultural, num curso de criação com a Nirvana Marinho. Um belo dia a gente resolveu vir ter aula aqui em cima e a gente sentou e conversou e daí naquele dia me deu um clique assim de que talvez eu quisesse fazer aqui. E conversando com a Aline, ela topou e a gente falou, bom, então tá, então vai ser lá. Como um jardim, né, pode estar suspenso num espaço de concreto, não só esse espaço, mas também a cidade, né, e dá essa impressão de ser uma coisa surreal, né. E como a gente vinha assistindo alguns filmes e que tinham essa referência também, a gente começou a encontrar ligações e sentidos para isso, né. A relação do meu corpo com esse jardim também, né, o que tem embaixo dele, como eu me suspendo ao próprio jardim, como eu afundo, o que surge dele, o que me faz me movimentar. Daí a gente começou a pensar esse trabalho chamado Prólogos para o Jardim, a partir dessa relação que a gente estabeleceu. A gente trabalhou com 3 cenas, né, estruturamos 3 cenas. Tanto o bailarino quanto o músico, ele vai estar relacionando com esses 3 espaços que foram construídos, né, e que foram espalhados por esse jardim. Ao longo do processo isso foi se estendendo, assim, isso começou com essas imagens que elas
elas não se estendam, elas não se finalizam, né? Por isso são apenas prólogos. A ideia principal que norteou a construção de cada uma dessas 3 cenas tem muito a ver com o aspecto que o próprio jardim dá, que é de suspensão, né? E a gente pensou em trabalhar com a construção e desconstrução dessa imagem. À medida que a Natália passa por essas imagens, atravessando por elas, compondo personagens específicos para cada uma, as imagens vão aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, e vão estar interligadas por esses elementos que atravessam elas. Bom, no trabalho em água, eu quis primeiro ter um contato com as pessoas do Centro Cultural e não só com o local que eu escolhi para trabalhar. Depois das vivências fora do espaço escolhido, eu comecei a vir para o espaço e dialogar um pouco da movimentação que eu já tinha pesquisado até então com o que o espaço sugeria, né? Porque a instalação da Amélia Toledo, ela sugere muitas imagens, como se ela recriasse uma paisagem natural dentro de um ambiente urbano. Eu acho que esse espaço ele tem uma característica de ser um lugar um pouco íntimo. As pessoas vêm aqui para namorar, ou para descansar, dormir, conversar, comer. E eu acho que é um pouco uma característica do Centro Cultural, né? Que as pessoas se apropriam do espaço e a arquitetura dele de acesso possibilita isso. Quando eu pensei na relação do público com esse trabalho, foi de sugerir outros olhares para o próprio trabalho, né? Como se o público pudesse sair um pouco de um lugar comum dele, de observador, e ir para um outro lugar, conseguir recriar imagens dentro desse espaço, sugerir uma textura para ele, outras sonoridades. Para fazer esse trabalho, a gente veio aqui visitar o Centro Cultural e olhar os espaços para ver se tinha algum que nos atraía, bem intuitivamente a princípio. E essa coisa da visão, do olhar de cima, foi uma coisa que a gente gostou bastante. Acho que nós duas gostamos bastante de artes plásticas, teve uma coisa com um visual, assim, com um trabalho de composição. Então essa coisa das formas vistas do alto, foi uma coisa que a gente reparou muito. A gente sacava que o movimento do público era muito... não sei se é viciada a palavra, mas normalmente quem entra aqui sobe ou então vai aqui para aquele, na frente, se posiciona na frente daquele átrio, né? Que é um lugar imenso, né? E aí a proposta é que o público olhe para esses lugares mais íntimos mesmo, esse recorte entre as rampas. Foi primordialmente uma escolha de queremos fazer um trabalho que as pessoas possam observar do alto mesmo. A gente chamou esse espaço onde o público vai olhar esses pontos de vista como mirantes. E aí depois de ter esse pensamento de, poxa, que bacana fazer um trabalho que as pessoas possam assistir do alto e realmente usar essa arquitetura, essa proposta arquitetônica, a gente começou a investigar que lugares seria interessante para fazer esse trabalho. Mesmo a imagem de estou lendo, não estou lendo, né? Desde coisas mais absurdas, tipo subir em cima da mesa, que você não faria, até o estou segurando o livro para ler, mas na verdade não estou lendo. Então a gente sempre foi trabalhando com isso e inclusive a trilha sonora também é toda feita em cima dos barulhos do cotidiano da biblioteca. Então acho que tanto o corpo quanto a música, a gente foi trabalhando nesse sentido mesmo, de começar a mostrar camadas de outras realidades dentro dessa cotidiana. O plano inclinado ele é resultado de quase 3 meses de ensaio, sobretudo à noite, nas noites, né, durante a semana, nas 2 rampas da biblioteca, essas 2 principais, as grandonas. O nosso projeto ele estava muito claro, assim, era muito simples, era viver o corpo no plano mesmo, assim, era essa a questão, né? Então era como o corpo se comporta num chão inclinado.
E aí uma série de coisas, a gente fez uma série de procedimentos, mas o próprio espaço informou coisas, assim, na verdade ele só trouxe mais informação. Eu acho que todo esse espaço aqui tem uma complexidade, que aí a gente estudou alguns conceitos relacionados à arquitetura moderna, então desde ter repetição em vários elementos, né? Repetição das luzes frias, o uso do material é ferro com concreto, né? Tem a questão da transparência, de ter muitos vidros, né? Do espaço ter luz natural. O tipo de trabalho corporal que a gente desenvolve está muito ligado ao risco físico, à velocidade, a colocar o corpo em situações em que ele tenha que se resolver não numa condição ideal. Então um plano que já te coloca em desequilíbrio, né? Você está o tempo todo lidando com essa... Ai, desculpa, eu saí do foco, né? Mas está o tempo todo lidando com uma oscilação, né, incessante. Tem muito a ver com a pesquisa, com a nossa pesquisa artística geral, assim. Então, vocês vão ver, na coreografia a gente trabalha mesmo com salto, queda, rolamento, corrida, é bem, assim, é bem hardcore, assim. Esse trabalho que a gente está propondo aqui é uma ideia que me veio, assim, no último tempo também, para mandar esse projeto para essa história dos novos coreógrafos. E o trabalho chama Multidão, como uma pergunta mesmo. Eu estava interessado em entender também o que era a diferença e esse contraponto em relação a esse conceito que a gente tem de massa, né? Então existe um conceito, um modo de pensar também as pessoas, que é um conceito novo, que é o conceito de multidão. A massa é esse lugar onde está todo mundo junto para um mesmo propósito, mas as pessoas não se colocam em relação àquilo do modo como elas acham que aquilo está acontecendo de fato. Elas vão nesse embalo, né? E a multidão, ela tem esse outro lugar que é da pessoa, para ela se entender enquanto multidão, ela precisa primeiro voltar para esse uno, né? Se entender enquanto como que ela está se colocando nesse ambiente, nesse lugar, para se reconhecer com as outras pessoas. Então é um trajeto que a gente faz, onde a gente vai criando pequenas ceninhas fictícias, cenas de mentira mesmo, e vai entendendo toda essa organização como uma coreografia, entendeu? Então, pra gente, a coreografia ela é essa, é esse trajeto que a gente faz e esse movimento que a gente está desenvolvendo durante todo esse trajeto. Na verdade, a gente não está entendendo esse trabalho como um site específico em relação só à estrutura do espaço. Então, pra gente, não fazia muito sentido pensar uma coreografia onde a gente dialogasse diretamente com o espaço físico, com a estrutura, e sim com as pessoas, porque para a gente as pessoas são o site específico, né? Esse fluxo, os frequentadores, né? Enfim, e é mais esse lugar, justamente, entendeu? É esse lugar. Olha lá, todo mundo dá tchau, vem cá todo mundo comigo, ó, dá tchau. Isso aí. Tchau! Isso aí. Fala, mãe do mais logo! Mãe do mais logo! Pronto, vem para O projeto aprovado pelo edital Novos Coreógrafos se chama Acesso ou Obra de Domínio Público. Com esse nome, lógico, fica claro um pouco porque a gente escolhe esse lugar, que é o acesso do metrô, que há anos atrás esse acesso não existia. Então, a gente quer questionar esse acesso à arte, acesso a conhecimento, né? E a partilha desse conhecimento. E além da rampa e do piso Flávio de Carvalho, a gente usa o subsolo. E a gente teve a ideia de filmar esse lugar, já que a gente não poderia levar todo o público lá para baixo, mas convidar o público para ser voyeur desse espaço do Centro Cultural, do subsolo. São 3 monitores de TV e é como se fosse uma costura. Então, a fulana eu apareço na tela 1, que é a televisão 1, depois eu vou reto pelo corredor, apareço na 2 e viro num outro corredor. Então tem uma sequência, há um caminho na tela também. Eu apareço num, no outro, né? E cada espaço é uma TV também. Se você vier comigo, eu vou te mostrar esse lugar que ninguém vê no Centro Cultural. É só me seguir, eu prometo. Eu vou te mostrar. Pode vir comigo. O acesso é
se baseou um pouco numa técnica que chama viewpoints, que trata muito da arquitetura, topografia, tudo que tem no espaço, né? É como se você desenhasse uma cartografia e as pessoas fazem parte desse espaço. As pessoas também são a arquitetura desse espaço, porque esse espaço só existe porque essas pessoas caminham por esse espaço. Então, para a gente é fundamental aqui na rampa, quando a gente ensaia, ter esse encontro, poder trocar com o público. E muito dos nossos gestos foi tirado do público, né, da coreografia, dos movimentos. Foi tirado de uma troca com o público, mesmo de um gesto que ele faz, né? Eles faziam muito esse gesto pra gente, a gente, tá bom, a gente vai usar agora, né? Então, assim também foi criada a coreografia, né? Pequenas Brechas é um pouco o que a gente encontra no entre as relações aqui dentro e o que poderia estar além delas mesmas. É essa a pergunta que a gente se faz. O que poderia estar além de duas pessoas que se encontram num abraço? O que poderia estar além de uma pessoa que dorme no banco? O que poderia estar além de uma pessoa que lê um livro? E é em cima disso que a gente começa a organizar cenicamente algumas relações performáticas. A gente ficou pensando assim, vamos sair da arquitetura enquanto casca, sair da arquitetura enquanto forma e olhar para ela enquanto uso. Como é possível uma geografia humana e não só uma geografia formal do espaço? E aí a gente encontrou com um teórico da arquitetura que diz que a arquitetura é um fato, aliás, a arquitetura é um instrumento que permite a um fato ocorrer. Então a gente vai tomar como ponto de partida o uso. O foyer era o espaço que melhor conseguia trazer todo esse uso de uma maneira a convergir para um espaço só. E tem uma intervenção que a gente está propondo junto com o projeto como um todo, que é do Rodrigo Iocota, que vai grafitar os vidros do foyer com fitas adesivas, com giz pastel, um pouco na ideia de fazer registro dessas relações que acontecem tanto dentro da obra como a partir dela. Quando a gente vem para cá, para um espaço mais aberto e mais transitório, não cabe mais uma relação parecida com a da Caixa Preta. A gente sai do teatro e da organização de um palco para pensar numa dança que eu não só convide o público para me assistir, mas que eu atrapalhe o que ele está fazendo. Que eu intervenha no percurso que ele tinha definido anteriormente. Isso está sendo muito legal e muito difícil, porque o corpo tem que estar muito vivo para perceber que tem uma pessoa sentada num banco que eu precisaria subir, para perceber que tem uma pessoa que se perdeu de mim e eu preciso resgatá-la no meu movimento, para pensar que talvez as pessoas possam ter ido embora da cena porque estão prestando atenção em outra coisa. E permitir também que a obra em si se esvazie, que talvez a pessoa não precise prestar atenção o tempo inteiro nela. Talvez essa obra só seja para você perceber que tem outras pessoas que fazem parte dela sem estarem dentro, sem estarem entre nós, intérpretes.